Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal nesse domingo, seguindo aqui a programação habitual. Eu sou o Leandro, estamos no Lunação Esoterismo, para falar sobre a semana, o que pode surgir na semana, o que vem pela frente nos próximos dias, identificação da energia que vai se apresentar e também orientação com as nossas melhores atitudes, tá? O baralho da vez é o baralho aqui de Santa Sara, que eu gosto bastante. Eu estava há um tempinho sem utilizá-lo aqui nas leituras do canal, então coloquei ele hoje para a gente poder falar sobre a semana. Vamos então embaralhar as cartas para começar mais essa leitura. Passando os recados habituais aqui de início, né? Se você está conhecendo o canal agora, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para participar com a gente, receber nos próximos vídeos, e na descrição tem o link para a escola virtual. Ali você pode conferir os cursos que tem matrículas abertas nesse momento, e também tem uma área de estudos ali que é gratuita, com algumas aulas que você pode assistir à vontade. Aulas de oráculos, e a partir de ontem eu comecei a colocar conteúdo de Umbanda também, nessa área de estudos gerais. Você vai lá e faz a sua inscrição gratuita, tá? Se quiser assistir. Então fica o meu convite para você. E tem também as informações das redes sociais aí na descrição, Instagram e Facebook. Esse vídeo aqui que a gente fala sobre a semana é um vídeo que vai abordar a vida de modo geral, né? Uma leitura geral para a sua vida, para o seu momento. Então é uma leitura para você. Não fazemos aqui uma pergunta, não é um vídeo para você pensar em alguém, é um vídeo para a sua vida, para você poder perceber o que flui aí no seu caminho, considerando a semana que vai começar, tá legal? De repente as cartas acabam direcionando, ou para o profissional, ou para o afetivo, mas aí é com as cartas, né? O meu papel aqui é o de interpretar o que vai surgir, certo? Se for o caso, a gente vai analisar isso, de um direcionamento para esta ou aquela área da vida, né? Com uma mensagem que de repente pode mostrar algo mais intenso, né? Em um determinado aspecto aí que a gente tem para viver. Mas vamos lá então. Você vai escolher as cartas da esquerda com um quartzo verde ou da direita com um azul. Tá aí na mesa para você, faz a sua escolha. Eu vou te dar alguns segundinhos e já vamos começar a abrir para interpretar. Vamos nessa, gente? Fez a sua escolha aí, esquerda ou direita, quartzo verde ou azul. Vamos abrir as cartas então, né? Deixando as da direita aqui em cima por enquanto. E a gente começa a abrir as da esquerda, tirando o quartzo verde. Cartas para você, o que pode surgir na semana. Vamos ver o que o baralho vai te passar aqui. Temos para você, falando a respeito da semana, as cartas do homem, do cavaleiro, né? Do cavalheiro, perdão, a carta do navio e a carta da criança. Então, o que a gente pode falar para você, como podemos passar mensagens olhando para essa combinação de cartas aí? A carta do homem, que é a primeira que virou para você, vai falar sobre um aspecto racional, né? Então, uma semana, aí a gente já começa falando de uma orientação comportamental quanto às suas atitudes, né? Porque é aquela história da razão e da emoção, o equilíbrio que nós temos, mas e passou um carro de som aqui, vocês devem estar ouvindo, né? Vamos lá. O equilíbrio que nós temos entre razão e emoção, né? E em alguns momentos, em determinados momentos, a gente precisa se guiar mais pela razão ou mais pela emoção, para que possamos decidir, para que possamos agir, para que possamos viver de maneira adequada, com que seja condizente com o nosso momento de vida, né? E o oráculo é muito importante justamente para nos fornecer essa orientação. Onde eu vou me basear mais para viver agora, para decidir, para agir? Na emoção ou na razão? O baralho está te passando aqui que é mais conveniente, né? É mais adequado agir pela razão, né? Isso significa o quê? Evitar atitudes impulsivas, né? Evitar se precipitar,
aquela coisa do sentir e já fazer, que é o que a emoção vai guiar, né? Então é uma semana para evitar esses tipos de comportamento, né? Baseados pela emoção, explosões, né? Às vezes a gente, na hora da raiva, fala alguma coisa que não deveria falar, depois se arrepende, mas aí já falou, né? Então, agir antes da hora, por ansiedade, por se precipitar, por não saber esperar, se deixar guiar pela emoção, às vezes, né, uma atitude impulsiva, gastar o que não pode, né? Enfim, tudo se aplica, tá? E aí a razão vai te, então, orientar a fazer o quê? Analisar mais, medir mais as consequências dos passos, né? Uma semana para planejar, né? Colocar ideias no papel, ver como é que você pode lidar com as coisas, certo? Esse é o aspecto mais racional. Então a gente já começa falando para você na semana sobre a razão, a importância da razão mais presente, né? Um pouco à frente da emoção aí para você se guiar pela semana, tá? Então a primeira carta vem orientar uma atitude aqui, que você vai considerar para passar os próximos dias, tá legal? A segunda carta é a do navio, que fala sobre novas perspectivas, né? Sobre mudança. Então, uma semana, de repente, na qual coisas diferentes acontecem aí para você, né? E aí é importante a abertura de pensamento, né? Para poder o quê? Receber coisas novas, para algumas vezes também a gente considerar a necessidade de partir para outra, né? Ver onde a gente às vezes está insistindo na vida e tendo maus resultados, parar para pensar, será que é por aí mesmo? Ou será que eu preciso partir para outra? Eu preciso aplicar aqui uma mudança, eu preciso virar os olhos para enxergar um novo horizonte, né? A carta do navio nos convida a isso também. Ela fala sobre um cenário de mudança. Geralmente, quando a gente parte para situações melhores a partir do momento onde a gente desenvolve, né, o olhar de que estamos insistindo em coisas que não estão funcionando muito bem, tá? Então o baralho te convida a ter um olhar diferente sobre a vida, a considerar coisas novas, né? E para isso temos que deixar algumas situações para trás, né? Não dá para ficar carregando um montão de coisa e ainda assim querer também coisas novas, porque não existe espaço na nossa vida para tudo isso, tá? Então é uma semana de mudanças, de novas perspectivas, desde que também queiramos abraçar novidades, né? Situações novas para viver, dar passos em uma direção diferente. Isso é adequado, né? Essa energia se apresenta, mas também depende de como cada um recebe, né? O livre-arbítrio é claro que está em jogo aí. Tem gente que não quer mudar, tem gente que quer ficar fazendo tudo como está, ainda que não esteja num grau de satisfação, digamos assim, com os próprios resultados, mas também não quer mudar. Ok, né? Isso é livre, cada um escolhe como dar os seus passos, né? Mas a gente deixa de receber alguns benefícios, né? De repente, alguns resultados melhores da vida por não promovermos atitudes diferentes, por não nos propormos a enxergar novas possibilidades. E o baralho te convida a fazer isso. Quem sabe, nesse processo, né, uma transformação importante e benéfica acontece para você, né? É necessário dar um passo numa direção diferente para encontrar uma nova forma de caminhar. Tá legal? Carta do navio, então, cenário de mudança, coisas diferentes, desde que as queiramos assim, né? E a carta da criança, ela fala sobre esperança, perspectiva. É uma carta que tem muito a ver com renovação, né? É uma energia daquilo que é novo para nós e que tem muito a ver com isso daqui do navio que eu estava explicando, um novo horizonte, novas perspectivas, né? Uma renovação aqui na criança, renovando as esperanças, trazendo uma energia nova para viver, né? Então, de repente, esse aspecto da razão pode ser aplicado no que eu estou interpretando nesse conjunto aqui do navio com a criança. Poxa, vamos parar para pensar, né? De repente a gente quer muito uma coisa que não está rolando, não está dando certo, seja um relacionamento, seja uma intenção profissional, o que quer que seja, né? A gente está só apanhando, só tomando porta na cara. Será que é por aí? Vamos parar para pensar, vamos usar da razão, vamos enxergar que a vida está de repente propondo novos caminhos aqui para a gente trilhar, uma energia de renovação com a criança para novas perspectivas, novas possibilidades, aquilo que vem pela frente e não mais do mesmo,
não as insistências, tá? A gente tem a carta do navio que nos convida para isso e temos a carta da criança que nos convida para isso também. Uma semana de esperança, né? De energia para viver, mas isso acompanhado da ideia do que pertence ao novo e não ao velho, tá bom? A carta da criança ainda tem a ver um pouco no que diz respeito a orientar as nossas atitudes aqui, a parte de aconselhamento do baralho, né? A nossa forma lúdica de enxergar a vida, que às vezes é necessária, né? A vida adulta é cheia de preocupações, cheia de problemas, e às vezes a gente se esquece de tocar o barco de uma forma um pouco mais leve, né? Com o olhar de uma criança, que às vezes a gente precisa resgatar um pouco disso para poder viver bem, qualidade de vida, né? Caminhar de uma forma mais leve, né? Mais lúdico, tá legal? A criança também, no que diz respeito a como pode nos aconselhar, passa essa mensagem. Então, pega leve aí nessa semana com o que você puder, né? Não fica com preocupações excessivas, remoendo ideias, até porque não é fazer isso que vai resolver problemas, né? Então a gente tem que ter um pouquinho dessa sabedoria também para não se deixar sugar, né? Pelas situações desafiadoras da vida, tá bom? Tudo exige uma certa dose da nossa parte para que não percamos o equilíbrio, certo? Então temos essas ideias aí para você na semana, né? Uma semana para priorizar a razão, né? Atitudes mais racionais, energia de mudança, de renovação, novas perspectivas, tá? Considerar dar passos em uma direção diferente, usar da razão para ver onde você de repente não está insistindo em coisas que você já percebeu que não dá certo, mas pela teimosia permanece ali, né? Talvez seja o momento de transformar um pouco isso para você, tá? E aí é claro que depende de cada um, depende do quanto cada um queira isso e depende de quanto cada um esteja pronto também para buscar novos caminhos, para promover mudanças, né? A gente entende que é o tempo de cada pessoa também, então perceba o seu, tá legal? Essas são as cartas então para a sua semana, falando do que pode surgir. É claro que aqui a gente envolve a identificação da energia que se apresenta para a gente viver e também as nossas atitudes são orientadas aqui pelas cartas, né? Para o nosso melhor aproveitamento. Agora as cartas da direita, então, descendo, né? Ficou ali em cima, junto com o quartzo azul. Vamos tirar a pedra e abrir as suas cartas, se essa daqui foi a sua escolha. Chegou a sua vez, então, o que, que nós temos aí? Cartas do chicote, da mulher e dos lírios, né? Então, primeiro ponto, olha só, a gente já percebe aqui uma energia oposta ao que apareceu lá no monte da esquerda, né? Porque lá nós tivemos o homem e aqui nós tivemos a mulher. Então toda aquela situação que eu estava explicando a respeito de razão e emoção, lá nas cartas da esquerda, para quem fez aquela escolha, né? Uma semana melhor para se basear na razão, no modo de agir, de tomar suas decisões. Aqui a gente tem o contrário, a mulher, né? Uma carta pessoal que nos leva mais para o lado da emoção. Então, para você que fez essa escolha das cartas da direita, que estão abertas aqui nesse momento, uma semana para você considerar mais da sua emoção, tá? E quando a gente estava falando da razão, para algumas pessoas de repente fica a sensação de que é necessário ser mais racional, né? Porque aí quando a gente vai pela emoção, a gente comete erros, porque se precipita, porque se deixa levar pela ansiedade, né? Porque não sabe esperar a hora das coisas, porque não calcula direito. Não é bem assim, tá? Tudo tem ali o seu ponto negativo e o seu ponto positivo, tá? Tanto na razão quanto na emoção, né? Se a razão, de repente, nos ajuda a prevenir certos problemas, de repente, com uma pessoa que é muito racional, ela é meio travada também, porque ela precisa do impulso para viver e não alcança isso, né? E não faz acontecer. Quem promove isso pra gente é a emoção, é a gente experimentar, sentir para ter o impulso para viver, para ir lá e fazer acontecer, tá? Então, os dois são necessários, né? E cada um pode ter a sua vantagem e a sua desvantagem, a gente tem que saber controlar bem isso, tá? De qualquer maneira, para você, com as cartas da direita, então, a sua semana, começando pela carta da mulher aqui, e não importa por qual carta eu começo, tá bom? As três estão abertas aqui, a gente passa a mensagem para você.
É uma semana para você pensando nesse lado de aconselhamento, de orientação das suas atitudes. Carta da mulher, emoção, basear-se mais na emoção, ou seja, agir com um pouco mais de entrega para viver, procurar sentir um pouco mais. É legal isso daqui para quem? De repente aquelas pessoas que estão meio que se bloqueando nos seus sentimentos, nas suas emoções, de repente por um trauma do passado, por alguma coisa que deu errado, né? E aí a pessoa fala, ah, não, agora eu não sou mais besta, agora eu não vou deixar espaço para emoção, não, eu vou só pela razão, e a pessoa se bloqueia, né? Não pode ser assim, tá? O que é do passado ficou lá, agora é um novo momento, são novas situações, é uma nova energia para viver. Então a gente tem essa indicação para você da emoção, que vai te ajudar a ter mais entrega para viver, vai te ajudar a ter o impulso, né, para sentir e fazer, né, para buscar. Isso a emoção nos ajuda, né, nesses aspectos. Então, é procurar sentir, é fazer o que você gosta, é o que você está afim. Claro que não de cabeça, não de qualquer jeito, né, mas dá esse movimento na vida, é importante. Então, não fica tanto calculando aí os seus passos, analisando, medindo prós e contras. Tem coisa que a gente tem que pegar e fazer, né, se jogar mesmo. Então, é uma semana para você considerar essa atitude, esse comportamento em relação à vida, né? Claro que, né, importante dizer nesse momento, tomando cuidados com a saúde e com a situação que nós estamos enfrentando, que eu nem preciso dizer qual é aqui, né? Todo mundo sabe. Então não é se jogar de maneira irresponsável, mas, sem dúvida alguma, sentir para você experimentar a vida adequadamente e fazer acontecer o que você puder fazer, tá bom? Aí a gente tem aqui nas extremidades, né? De um lado o chicote, de outro a carta dos lírios, e com isso nós percebemos que pode ser uma semana para você de altos e baixos, tá? No que diz respeito a como a energia se manifesta aqui. Porque nós temos uma energia muito positiva nos lírios, que fala sobre paz, harmonia, né? Bem-estar, tá? Mas a gente tem problemas aqui no chicote também, onde contrariedades de repente surgem. Então, para você durante essa semana, de repente vai ter um dia onde você vai ficar numa boa, vai ver que tudo está fluindo, as coisas te agradam, dá certo, você está em paz consigo, né? E de repente vai ter um dia onde você percebe que é aquele dia que você fala, meu Deus, era melhor não ter colocado o pé para fora da cama hoje, né? Onde você vai fazer uma coisa dar errado, aí fala, não, vou fazer outra dar errado também. Aí você já começa a ver que o dia tá esquisito. Pode ser mais ou menos assim, tá? Então isso é legal já para você o quê? Se preparar, né, para lidar emocionalmente bem com esse tipo de oscilação energética na semana. Até porque nós temos aqui mais da emoção para você, então às vezes é a coisa de sentir tudo com mais intensidade, né? Ou seja, ficar muito bem nos momentos que são favoráveis e perder a linha muito fácil onde as coisas te contrariam. Então, cuidado com isso, tá? Legal para te falar. A carta dos lírios, ainda, aprofundando aqui no que ela pode nos oferecer. Ela fala sobre entendimento, né? Já que é paz e harmonia, isso pode se aplicar em relacionamentos, né? Uma boa comunicação, um entendimento, compreensão, fazer as pazes, reconciliação, tá? Temos então essas possibilidades, harmonizar um relacionamento, harmonizar uma convivência, né? Oportunidade para isso, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem, como eu estava explicando aqui no chicote, contrariedades. Também durante a semana, em alguns momentos, pode se apresentar esse tipo de energia, onde você vai ver que fala uma coisa e a pessoa entendeu outra, né? E parece que você está falando grego, que a pessoa parece que não quer te entender, tá? Então aí começa a gente a se contrariar e ficar nervoso, e aí é onde parte para uma discussão. Então, o que você precisa fazer aí? Identificar quando esse tipo de energia aparece, para você não alimentar, né? Viu que de repente falou alguma coisa, foi mal interpretado, fez alguma coisa, não deu certo, tenta sair fora, tenta se esquivar, tenta, né, movimentar o dia de uma forma diferente ali, não insistir em um assunto que você está vendo que não flui, porque pode ser essa energia do chicote presente, para você não alimentar isso daqui, para não criar problemas, tá? Não é uma carta. Aí tudo é. A visão sobre o baralho aqui é determinante, porque algumas pessoas de repente vão olhar para esse chicote e a semana vai ser toda complicada, vai ser cheio de problema, vai ter briga, né? Aquela pessoa que acha que
alguém que tem a bola de cristal e que só sabe adivinhar o futuro, mas não é bem assim, tá? A gente está percebendo essa energia presente e a gente está dizendo que você pode perfeitamente driblar isso daqui, por quê? Você está recebendo uma leitura, né? Uma leitura é para te orientar, para te aconselhar, então você já sabe. Se manifestou isso daqui, não é a certeza de problemas para você. A gente está falando de uma energia que pode evoluir para discussões, para brigas, desentendimentos, mas você já está ciente de que essa energia está pairando aí, então você vai identificar quando isso começar a tomar forma e você não vai alimentar, e você vai prevenir para você conseguir aproveitar melhor a mensagem dos lírios, né? Até porque lembra do que eu falei, como você tem a emoção mais presente na semana, é tudo mais intenso, né? Então isso significa curtir de uma forma muito positiva os momentos aqui dos lírios, mas perder a linha de uma forma muito fácil aqui no chicote também. Então, alguém que te contraria, alguém que te interpreta mal e você já deixar subir o sangue e colocar tudo a perder, tá? Então, cuidado com isso também para ter o controle emocional durante a semana, seja na parte afetiva, seja no trabalho, nos seus relacionamentos pessoais. É uma leitura para a semana para você aproveitar como um todo, tá bom? Então, assim a gente fala do que pode surgir. Coisas boas nos lírios, mas também chance de, né, contrariedades aqui, e a gente tem que saber identificar quando essas coisas aparecem para saber lidar com elas, tá? E o controle da emoção, e claro, você fazendo valer essa característica também para viver o que tiver para viver dentro do que for possível, certo? Assim eu desejo então uma excelente semana a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro no canal.